Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Quantos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Como eu falei no início do culto, eu estive orando pelo dia de hoje, e o Senhor gerou no meu coração um ambiente de zelo, um ambiente de temor e de arrependimento. E eu acredito que seja isso que Deus irá comunicar hoje conosco, com a igreja. Por isso eu convido você abrir o seu coração, os seus ouvidos, a sua atenção, dedicar esse momento de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, a receber esse pão fresco que Deus tem para derramar na sua vida hoje. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Números 25, versículos 1 ao 13. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha herança, aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor já está no nosso meio. Desde o momento inicial em que nós colocamos os pés aqui nessa igreja, o Senhor já estava. O Senhor esteve conosco durante o louvor, e a nossa oração é que o Senhor permaneça conosco durante a ministração da palavra. Que o Senhor possa trazer água à terra seca, que o Senhor possa matar a sede do sedento. Que o Senhor guie o nosso coração conforme toda a tua vontade, em nome de Jesus. Essa passagem que nós acabamos de ler é conhecida de todos nós. E tem uma palavra que eu quero destacar, que aparece pelo menos 3 a 5 vezes aqui nesse pequeno texto, que é a palavra zelo. Diga comigo, zelo. Essa palavra é a palavra-chave dessa passagem. E a palavra zelo é uma palavra que aparece costumeiramente na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o tema da mensagem de hoje é o zelo de Deus. Eu quero conversar com você a respeito do zelo do Senhor em todos os âmbitos da nossa vida. Mas o que é
o zelo de Deus, biblicamente? Como podemos compreender esse conceito? Eu queria trazer o seguinte conceito, a seguinte definição para você a respeito de zelo. O zelo de Deus é o resultado de quem Ele é. Diga comigo, o zelo de Deus é o resultado de quem Ele é. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus é um Deus zeloso, e o seu zelo é resultado de quem Ele é. O que eu quero dizer com isso? Os atributos de Deus apontam para o zelo que Ele tem com cada um dos seus atributos. Como assim? Deus é santo, por isso Ele zela pela sua santidade. Deus é justo, por isso Ele zela e odeia a injustiça. Deus tem um nome que está acima de todo nome, por isso Ele não deixa que o seu nome seja zombado. Ele zela pelo seu nome. Por isso, o zelo de Deus é resultado de quem Ele é. Deus é aquele que é mais interessado em zelar pelo seu nome, pelo seu ser, pela sua pessoa, Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. O nome de Deus. Veja comigo Êxodo 34:14. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso, Ele é. A sua justiça. Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Até aqui compreendemos o zelo de Deus relacionado aos seus atributos. Deus possui atributos: justiça, santidade, o seu nome, o seu amor, a sua paz. E Ele zela, Ele espera que tenhamos respeito e zelo, temor, tremor e reverência diante de quem Ele é. E todos aqueles que caminham com o Senhor, que querem caminhar com o Senhor, experimentarão o seu zelo, seja para a bênção ou seja para castigo. E na passagem que nós acabamos de ver, podemos perceber essas duas faces. Alguém foi abençoado por ter tido zelo, e outras pessoas foram castigadas por não terem tido zelo. E eu quero trazer essa reflexão hoje, essa aplicabilidade para a sua vida. Como está o seu zelo para com o Senhor em todos os âmbitos da sua vida? Deus requer zelo de você. E nós estamos falando aqui do povo, da nação de Israel. E naturalmente, quando nós tratamos do povo de Israel, nós estamos também falando da nossa caminhada. A caminhada deles serviu de exemplo, serviu de sombra, de reflexo para a nossa caminhada hoje aqui
que dia é hoje? 21 de janeiro, em Parauapebas, Pará, Brasil. Podemos olhar para o povo de Israel e tomarmos exemplos bons e exemplos ruins. Hebreus capítulo 4, versículo 2, veja comigo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé que a ouviram. Ele diz aqui, a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles quem? O povo de Israel. Mas eles não aproveitaram a palavra. Mas vocês devem aproveitar. O povo de Israel é um exemplo para nós, que deve em momentos ser seguido e em momentos deve ser evitado. E eu quero olhar para essa história e refletir a respeito da minha vida e da sua. Assim como o povo de Israel foi escravo no Egito, nós fomos escravos do pecado. Assim como eles foram libertados do Egito, nós fomos libertos do pecado. Eles receberam a aliança de Deus no Sinai. Nós recebemos o Evangelho. Eles caminharam rumo à terra prometida. E nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. Veja, o povo de Israel era uma sombra. Hebreus diz que a lei não tem imagem exata das coisas, mas são sombras dos bens futuros. A igreja. E hoje eu quero tratar sobre o zelo de Deus com você, olhando para a vida, para o povo de Israel. E eu quero extrair duas lições, 2 pontos. Diga comigo, a falta de zelo traz juízo. A prática do zelo traz bênçãos. Então, falta de zelo traz juízo e castigo. Mas a prática do zelo nos traz bênçãos da parte de Deus. E o primeiro ponto, veja comigo, a falta de Deus traz juízo. Versículo 1, veja novamente o texto que nós estamos lendo. Habitando Israel em Sitim, começou a prostituir-se. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aqui, o povo de Israel que está sendo referenciado é a segunda geração daqueles que caminharam no deserto, daqueles que saíram do Egito. Você lembra lá de Números capítulo 13, quando Deus ele pede que Moisés envie espias, estão lembrados disso? Para espionar a terra de Canaã. E eles voltam de lá trazendo um relatório, mas um relatório carregado de reclamações e de murmuração, não é? Não houve zelo com as promessas de Deus entre aqueles espias. E qual foi a sentença de Deus em Números 14? Ele disse que de todos aqueles que saíram do Egito, todos eles cairiam e morreriam ali no deserto, não entrariam na terra prometida, exceto Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Então, Israel aqui em Sitim, Números 25, só para poder lhe dar um contexto, são os filhos dos israelitas que morreram no deserto. Sitim era uma região que estava localizada nas planícies de Moabe. Veja só, caminharam 40 anos no deserto, não foi? 40 anos. Foram 40 anos porque em Números 14 Deus disse, vocês caminharão 1 ano para cada dia em que vocês passaram espionando a terra e murmuraram.
Então eles estão aqui no 40º ano. Significa que eles estão prestes a entrar na terra prometida. As planícies de Moabe, a região de Sitim, era a região limítrofe, como se fosse Parauapebas, Curionópolis, para entrar em Israel. Do outro lado da planície estava a região de Jericó. Tanto é fato que depois você vai ver que Josué, ali em Josué capítulo 1, invade. Então estamos na reta final da conquista, da peregrinação para entrar na terra de Canaã. E o texto vai nos informar, estando Israel em Sitim, começou o povo a acompanhe comigo na sua Bíblia, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Moabitas também eram povos cananeus que viviam naquela região, povos idólatras. E o problema aqui mencionado é porque a prostituição deles não era simplesmente um pecado de origem moral, mas era um pecado também de origem espiritual. Estava relacionado à idolatria, porque eles prostituíram-se com as filhas dos moabitas e adoraram o deus Baal Peor. Só para você ter uma dimensão de quão horrendo, bizarro, pecaminoso é esse ato. Baal, ele é um deus fenício, um deus cananeu, que é chamado na Bíblia de o horripilante deus dos cananeus, o deus Baal. Baal, ele estava localizado em muitas cidades, templos de adoração a ele. Por isso que você tem Baal Mercate, Baal Peor, Baal tal. Porque é um Baal para cada cidade. Cada cidade tinha o seu Baal. E aqui no caso é Baal Peor. E o Deus Baal, o falso Deus Baal, ele é o mesmo Deus chamado na Bíblia de Moloque. Moloque é Baal, Baal é Moloque. Por quê? Havia o costume na antiguidade para com Baal de realizar o culto, a oferenda ao Molque. Havia um tipo de culto com Baal que era a oferenda ao Molque, que era a entrega de crianças de 0 a 12 anos para serem sacrificadas para Baal no tipo de sacrifício do Molque. O outro era o do Tofete, que eram pessoas que eram enterradas vivas de 12 anos para frente, buscando uma melhora nas colheitas e etc. Era um deus horripilante. Só para poder resumir o filme de terror aqui, Baal geralmente é retratado como um homem, um corpo de homem que está sentado, e ele possui uma cabeça de touro. Você já viu uma ilustração de Baal? E ele está com as mãos estendidas assim. E os sacerdotes colocavam carvão dentro dele e acendiam. Então, literalmente, ele incinerava, estava em altas temperaturas. E a mão dele estava pegando fogo, a mão dele estava em brasa viva. E as mães levavam os seus bebês e colocavam nas mãos de Baal para fritar ali. E os sacerdotes tocavam os tambores para quê? Para que o grito da criança fosse abafado e os pais não se desesperassem. Imagina isso no coração de Deus, meu irmão. Então veja a gravidade do pecado de Israel aqui. Prostituíram-se com as filhas dos moabitas, adorando o deus Baal Peor, certamente entregando sacrifícios, oferendas e até crianças em diversos episódios que a Bíblia vai nos narrar. E Deus mostrou-se tremendamente irado e revoltado com isso. Versículo 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel.
Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. O povo acabou de se prostituir-se com as moabitas, adorar ao deus Baal. Deus, Yahvé, ficou tremendamente irado. Enviou uma praga que matou mais de 42 mil israelitas e deu uma ordem que Moisés enforcasse publicamente todos os cabeças das famílias de Israel. Tamanho o pecado que eles cometeram. E não suficientemente, um homem israelita, diante de todo esse cenário, o povo chorando, provavelmente já arrependido, um homem, imagine o cenário, um homem entrando aqui num lugar santo, diz o texto, diante da tenda da congregação, com uma mulher israelita, passou na frente de todos, inclusive de Moisés, e possuiu aquela mulher na frente de todo o povo que estava clamando em prantos por causa do seu pecado e da praga que Deus estava enviando. Então, imagine você, nós estamos aqui num lugar santo e entra alguém aqui e começa a cometer as piores imoralidades na frente dos pastores, na frente de você, na frente das crianças. Foi isso que aconteceu aqui no povo de Israel. Que coisa horripilante, não é? Mas esse mesmo Deus de Israel, Ele é o Deus de hoje. Ele é o mesmo, hoje e sempre será. O zelo de Deus nunca mudará. Mas o que eu estou destacando para você é: a falta de zelo traz juízo, castigo. Horripilante coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor aos Hebreus diz que o juízo para quem pecasse na época da lei era a morte. Quanto mais será para aqueles que pisarem o sacrifício do Filho do Deus vivo? Nós temos uma responsabilidade maior. E a pergunta que eu faço para você hoje, meu irmão, com temor e tremor no coração, eu ouvi essa palavra, eu li, eu já havia pregado essa palavra e eu me ouvi novamente pregando e eu falei: meu Deus, como que eu vou pregar essa palavra, Pai? Tem tantas coisas na minha vida que precisam ser consertadas, eu preciso orar mais, preciso te buscar mais. Mas Deus falou comigo. Deus trouxe refrigério no meu coração, dizendo que a obra é dele. E a graça dele é superabundante sobre nós. Assim é com você também. Talvez você esteja espiritualmente como o povo de Israel, mas hoje a graça do Senhor está aqui nesse lugar. Mas eu quero te perguntar: como está o seu zelo, meu irmão? Como está o seu zelo para com o Deus vivo? Por isso que eu disse que hoje o ambiente era de arrependimento, de zelo e de temor. Como está o seu zelo para com a sua congregação? A sua frequência nos cultos? Mais uma vez, Hebreus diz: não deixando de congregar, como tem sido o costume de muitos. Como tem sido o seu zelo com o horário? O horário fala muito do nosso caráter. Se nós chegamos atrasados, significa que aquilo não é tão importante. Eles podem entender, eles podem me desculpar. Você não faz isso no seu trabalho. Se você chegar atrasado no seu trabalho, você toma uma advertência. A segunda vez você é suspenso, depois você é demitido. Por que na casa do Deus vivo você chega no meio do louvor? Por que no seu compromisso no ministério você chega atrasado? Porque todas as coisas com você têm que ser em cima da hora. Falta de zelo. Quando nós compreendemos quem Deus é, a dimensão da sua santidade, nós começamos a tremer na base diante dele. E hoje eu quero te convidar a tremer diante de Deus, meu irmão. Tenha zelo com o seu horário. Tenha zelo com a sua frequência na casa de Deus. Não só no culto de domingo, no culto de quinta. Num culto de oração. No culto de jovens, na sua célula. Tenha zelo pelo Senhor.
Como está o seu zelo com a sua boca? Quais são as suas conversas? Sou crente, mas sou ágil para fofocar. Vamos nos reunir aqui para falar daquele irmão. Sabe como é que começa uma característica fofoca crente? Mas vamos orar por ele. Só para tirar por menos. Acabou de falar mal, mas vamos orar? Vamos orar. Que vamos orar o quê, meu irmão? Guarda a sua língua de falar do seu irmão. Guarda a sua boca de falar do seu semelhante. Guarda a sua boca de falar do seu pastor, dos seus líderes. Lembre-se do que aconteceu com Miriam, quando ela falou mal de Moisés. Ficou leprosa. Talvez tenham coisas, lepras na sua vida, por causa da sua boca. Como está o seu zelo com a sua família? Como está o seu zelo? Eu quero me dirigir a você, homem, sacerdote do lar. E ai de mim, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Você tem feito devocionais com a sua família? Não, mas a minha esposa ora. Não, mas eu oro. Não, você precisa ter o seu culto doméstico. Os filhos ao redor da mesa, sua esposa, abra a Bíblia. Eu não sei o que fazer, eu não sou pastor. Ore, leia a Bíblia e ore. Se Deus lhe trouxer uma reflexão, trouxe. Mas a palavra, ela produz limpeza, produz santidade, produz vida. Quando há esse relacionamento diário, a unção de Deus permanece em você. E você está conectado com os céus. E às vezes você se pergunta, não sei por que eu estou estranho no culto, as coisas estão acontecendo, mas eu estou assim, bocejando. Não é que o Espírito de Deus não esteja em você. Você é um salvo, mas falta conexão, falta link. Isso só acontece no seu secreto. Isso deve ser feito com a sua família, homem. Você é sacerdote do seu lar, tome a sua responsabilidade, corrija isso hoje. Mulher também. Mais uma vez, como está o seu zelo para com os seus filhos? O que o seu filho tem assistido? O que o seu filho tem consumido? Como estão os limites que você impõe sobre os seus filhos? Eu fico muito triste quando eu vejo uma criança. Isso não é só aqui, em qualquer lugar. Esses dias, peço licença ao pastor para poder dizer, mas eu creio que ele concorda comigo. Esses dias nós estávamos numa reunião aqui, e eu fui até a salinha das crianças, acredito que eu tenha ido ver o Conrado, alguma coisa assim, e claro, naturalmente não era dia de culto, então as irmãs do Ministério Infantil não estavam lá, senão não permitiriam. Mas eu entrei, irmãos, eu fiquei muito triste, porque os pais estavam aqui, estavam as crianças lá, cada uma num canto, com o celular na mão. Cada uma com o celular na mão. Não havia interação, não havia brincadeira de criança. Criança brinca, criança pula, criança corre, criança bate a cabeça. Criança não fica assim. Seu filho de 5, 7, 10, 12 anos não tem idade para ter celular. E ele não precisa de um tablet nem de um celular. Você está machucando o cérebro do seu filho. Eu assisti uma palestra com um pediatra que ele diz, você teria coragem de dar um soco na cabeça do seu filho? Você está machucando o cérebro do seu filho quando você coloca ele na frente de uma tela. Há uma autoridade no assunto aqui na minha frente, e ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas há muitos pais relatando, e há pesquisas que falam sobre isso, que crianças estão desenvolvendo sintomas semelhantes ao do autismo por causa das telas. Não o autismo, mas sintomas semelhantes. E quando tira a tela, o que acontece? A criança progride. A criança sai daqueles sintomas, daquele quadro. Meu irmão, se vista de homem e coloque autoridade na sua casa. Em nome de Jesus. Você é um homem de Deus. Coloque limite na sua casa. Mulheres, como está o seu zelo com a sua modéstia? Como estão as suas vestes? E eu falo isso sem constrangimento nenhum. O pastor Edmilson dizia lá em Belém, no dia do juízo você vai ser cobrada, não só por causa do seu pecado, mas por causa de todos os homens que você fez tropeçar. Deus vai cobrar de você.
As suas vestes devem ser ataviadas, vestes formosas, veste de uma mulher santa, de uma mulher de Deus. Você não deve andar com roupas que destacam o seu corpo, roupas apertadas, muito menos na igreja. Aqui é um lugar de zelo e de santidade. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Você quer chamar a atenção de quem? Você não precisa chamar a atenção de ninguém. Você precisa chamar a atenção do seu Deus com a sua santidade. E Deus, Ele está reservando um marido segundo o coração dele para a sua vida. Guarde suas vestes. Homem, como estão os teus olhos? Irmão Luiz ministrou uma palavra tremenda aqui na quinta-feira. E ele falou que o problema não é nós. Na realidade, não é que não seja o problema, é que não se começa já vendo a pornografia, não se começa já com a traição. Começa como? Com a intenção. Começa olhando, começa desejando, começa com as conversas, começa com aquele programa na televisão que você sabe que passam coisas ali que você vai ficar olhando e desejando. Corte esse mal pela raiz em nome de Jesus. Porque você não quer estar já numa situação de pecado, precisando se arrepender. Antes de acontecer o pecado, corte esse mal pela raiz, meu irmão. Pastor, que eu gosto muito de ouvir, um pastor americano, John Piper, ele conta um testemunho que ele gostava muito de assistir futebol americano. Bênção, não tem problema nenhum assistir futebol americano, assim como não tem problema assistir futebol. Mas ele dizia que sempre nos intervalos entre cada partida, pareciam aquelas líderes de torcida, e ele pecava no seu coração. Um homem de Deus, um homem reconhecido internacionalmente, mas ele pecava com os desejos que ele sentia no seu coração. E ele abriu mão do futebol americano, porque ele entendeu que ele ama mais a Deus do que o futebol americano. Você ama mais a Deus do que o que você precisa mudar na sua prática, meu querido? Reveja hoje, que os seus olhos contemplam. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca, porque é melhor entrares no céu sem um olho, do que ires para o inferno. Se teu braço te faz pecar, arranca. Melhor ires para o céu sem um braço, que seres lançado no fogo do inferno. Essa palavra, uma palavra de zelo para as nossas vidas. Como está o seu zelo, família, especialmente jovens, com o consumo daquilo o que você tem consumido? Irmãos, Delano é muito chato, né? Eu quero falar aquilo que Deus compartilhou comigo. É inaceitável que um crente em Cristo Jesus gaste o seu tempo assistindo Big Brother. Inaceitável. Moralidade, sensualidade, porfia, contenda, disputa, fofoca, intriga. Tudo que o diabo gosta, o pacote completo está ali. Sabe por que você gosta? Por causa da sua natureza carnal, pecaminosa. Ela sente atração por essas coisas. Quero ver a contenda mesmo, quero ver a fofoca. É bacana, né? Quando começam a disputar e o negócio pega fogo. Mas isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E você começa a torcer ali. Você começa a torcer por aquela situação ruim. E você começa a pecar com seus olhos e se envolver com o que é errado. Se eu perguntar aqui, quais são os profetas maiores? Os profetas menores? Quantos livros há no Antigo Testamento? Quantos livros há no Novo Testamento? Quantos versículos você leu esse ano? Mas quem saiu essa semana no Big Brother? Tem gente que sabe aqui. Corrija a sua postura. Mas eu não quero. Tudo bem. O zelo de Deus, Ele está sobre a sua vida, meu irmão. E o segundo ponto é: a prática do zelo traz bênçãos. Veja comigo o versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar,
o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Que maravilha! Um desfecho glorioso. O povo pecou, mas levantou-se um homem animado pelo zelo de Deus. Finéias, filho de Eleazar, tomou uma lança diante daquele israelita e aquela moabita que estavam na tenda e disse: eu vou acabar agora com essa palhaçada. E atravessou a ambos pelo ventre, e a ira de Deus se retirou do povo de Israel, porque Finéias foi animado pelo zelo do Senhor. Hoje você está sendo chamado para ser Finéias na sua vida. Ele tinha uma lança, você tem a palavra de Deus, e você vai atravessar todo pecado, procedimento e falta de zelo na sua vida, que tem trazido juízo, tem trazido afastamento, tem trazido até condenação sobre a sua casa. Talvez tenham coisas que não estão fluindo, coisas que estão confusas, travadas, que estão oprimindo você e a sua família. Nem sempre é pecado, nem sempre, mas pode ser. E Deus traz essa palavra para nós hoje. Pegue a sua lança, meu irmão, e atravesse essa falta de compromisso como Finéias, essa falta de respeito para com a sua esposa, para com Deus, a falta de compromisso com o seu devocional, com o horário, com a frequência, com tudo, eu não sei, você sabe. E diz o texto aqui que Finéias fez expiação pelo povo de Israel. Essa palavra expiação é a mesma palavra para propiciação. O que significa? Ele está pedindo que Deus seja propício a ele. Quando um israelita ia oferecer um sacrifício na tenda da congregação, no templo, diante de Moisés, levava um carneiro, um boi, um bode, ele fazia um sacrifício de propiciação, de expiação, é a mesma palavra. O que é propiciação? Pedir que Deus torne-se propício, favorável a mim. E Finéias fez um sacrifício aqui de propiciação. Ele expiou o pecado, tornou Deus favorável, que antes não estava, agora tornou-se favorável ao povo de Israel por causa da sua atitude. Jesus realizou um sacrifício de expiação e de propiciação por nós, em decorrência dos nossos pecados. Fomos limpos, lavados e perdoados. Antes éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Agora fomos reconciliados pelo seu sangue, nos diz a palavra. Mas não somente, meus irmãos, somos parte do povo de Deus. Devemos andar na nossa conduta diariamente como irmãos santos. Todo dia há uma propiciação, uma expiação que você precisa fazer para que Deus torne-se propício a você. Que diz a palavra que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não basta iniciar, é necessário que esse processo ele se conclua na sua vida. Eu creio que Deus esteja falando com você que há alguma área, talvez não seja pecado, talvez não, mas pode ser uma dedicação a mais em algo que você sabe que precisa. Atenção com o seu devocional, atenção com o seu horário na igreja, mais leitura da palavra, mais oração, e talvez sim,
guardar a boca da fofoca, guardar a língua maldizente, guardar os olhos da imoralidade, do que eu tenho consumido, a disciplina na minha casa com os meus filhos. Pegue a sua espada, pegue a sua lança, se levante como Finéias e faça isso hoje, em nome de Jesus. Se levante no seu lugar. Se o Senhor falou com você, eu quero lhe dar a oportunidade. E eu quero fazer algo que eu creio que seja bem profético. Eu quero que você saia do seu lugar. Se Deus falou com você, se existe alguma área na sua vida, qualquer área, que precisa ser visitada pelo zelo de Deus, você vai sair do seu lugar e vai vir até aqui. E essa sua atitude de sair do seu lugar e vir até aqui, será como a atitude de Finéias. Você está se levantando aí, diante de Deus, com a sua lança, está dizendo: eu vim aqui atravessar essa falta de zelo e corrigir isso na minha vida. Se Deus está falando com você de forma profética, saia do seu lugar e venha aqui, para que o zelo de Deus se renove sobre você, meu irmão. E nós vamos orar. Vamos orar. E a sua vida será transformada. Você será abençoado. Eu quero lhe dar esse momento para você ficar à vontade para orar ao Senhor. Fale aquilo que precisa ser falado da sua forma. Diga qual área você quer mudar, qual área você precisa de perdão. Entregue hoje ela e saiba que Deus já te perdoou. Esse é seu momento com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa passagem que nós acabamos de ler, mantenha-se em espírito de oração. Diz que Finéias atravessou os dois pelo ventre. O pastor compartilhava agora comigo que o ventre é o lugar onde nasce, onde há um nascimento, onde há o início de tudo. E talvez há algo na sua vida que está ainda no ventre, que está ainda querendo desbrotar, querendo nascer. Não permita que essa postura, que essa atitude, ela se inicie na sua vida. Eva pecou porque ela conversou com a cobra. Ela manteve um diálogo com a serpente. Você não deve ter nenhum diálogo com Satanás. Você deve fugir do pecado. Você deve atravessar essa postura desde o seu início, desde o seu ventre. Talvez ela já esteja desenvolvida. É momento de você colocar diante de Deus. Faça isso, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória purificar, Senhor, cada um de nós. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui.
Coloque diante de Deus. Deixe esse pecado ser abandonado. Atravesse ele. Em nome de Jesus. Fogo que consome, nós te desejamos. Vem purificar. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, vem purificar. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Igreja, dá uma olhada para cá, por favor. Vocês lembram bem claro o que Deus nos abençoou, o que Deus abriu os nossos olhos sobre as crianças que eram colocadas nas mãos de Baal e que eram queimadas vivas. É um sofrimento que vocês não têm ideia em cada uma dessas crianças. E lamentavelmente hoje isso existe. Dessa maneira, não, às vezes até pior. Delano falou sobre celular. O aborto. É com tristeza que eu falo isso. O aborto é a mesma maneira. Se torna natural. Às vezes, quantas pessoas estão nesse momento abortando um filho? O abortar não é ir para o médico, qualquer outro, para tirar uma criança que está iniciando a vida. Mas o aborto de vidas que estão iniciando, estão sendo levados à desgraça, permitindo o mal. As crianças que estão vivas, estão sendo colocadas de lado. Eu quero dizer, meu amado, é sofredor quando nós vemos crianças sendo deixadas, abandonadas. As pessoas preferem ficar com os amigos, deixando os filhos em qualquer lugar, em vez de cuidar dos filhos. Eu posso dizer, amados aqui, que são filhos de pessoas daqui, e que quando eu olho, eu vejo estão do meu tamanho, ou até já ficaram mais altos que eu. E às vezes, tem na estatura, muitos estão crescendo fisicamente, mas estão morrendo espiritualmente. Essa palavra que Deus trouxe para nós hoje é para você não colocar no teu coração qual o zelo que você tem para com a tua vida, olhando para os teus filhos, olhando para você e principalmente olhando para Deus. Sabe de quê, meu amado? Será que nós somos tão importantes, muito importantes, que nós não conseguimos humilhar-vos debaixo
da potente mão de Deus. Não, eu sou pastor. Eu não preciso disso. Não, eu sou importante por causa daquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Humilhai-vos. Zelo pela tua vida. Porque cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês, tem muitas pessoas se inspirando em vocês, olhando para vocês e diz: essa é a minha referência. Sabe por que as luzes saíram daqui? Eu apaguei as luzes daqui, porque essa luz que estava acendendo aqui é a luz humana. A luz para que vocês olhem e vejam as pessoas. Mas quando apaga, só tem um recurso: olhar para Deus, que é a nossa luz, a verdadeira luz. E aí nós podemos nos render, meu amado. É o que Deus está querendo, nos render, em nome de Jesus Cristo. Eu queria finalizar declarando a palavra de Deus sobre a sua vida, que tomou essa atitude. Assim como a falta de zelo trouxe castigo para aquele povo de Israel, o zelo de Finéias trouxe bênção sobre a vida dele. E você hoje saiu do seu lugar, se posicionou como Finéias. Deus também vai te abençoar. Veja o que ele diz a Finéias: Finéias, filho de Eleazar. Aqui no caso ele está falando para você, Luiz, Guilherme, Camila. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira, isso é para você, de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Agora veja a bênção de Deus sobre você. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Finéias foi abençoado com a bênção do sacerdócio perpétuo. Aquela bênção que estava nos céus, aguardando o seu posicionamento, vai ser liberada na sua vida, a partir da sua atitude de zelo, porque Deus, ele traz bênção sobre aqueles que são zelosos com o seu nome. Amém? Se você crê nisso, dê o seu melhor aplauso a ele. Glória a Deus. Aleluia. Você pode abraçar seu irmão e voltar para o seu lugar. Antes de saírem, temos algumas orações antes da bênção final. Volte ao seu lugar, você que... Amém? Temos algumas orações, algumas pessoas com pedido de oração. Estenda sua mão. A Marlene, ela irá fazer uma cirurgia. A Vanessa, esposa do Adriano, está internada. O Antônio está com problema de coluna. Nicaula, trombose pulmonar. E a pastora Keila, cirurgia e recuperação. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos, Pai, nesse momento, cada um deles, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor, em Tua direção, Pai. Deus, a Marlene que irá fazer uma cirurgia, Senhor, direciona, ó Pai, todas as coisas, Pai, tudo que é necessário, Senhor, os exames, liberação de plano de saúde, recurso, Deus, os médicos, Senhor, Deus, que Tu estejas, Pai, com ela, Senhor, direcionando todas as coisas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a Vanessa também em Tuas mãos, Senhor, traz a cura, a restauração da saúde, Senhor, a recuperação dela, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, fortalece e abençoa, Pai, a saúde dela, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, Senhor, temos, Pai, o irmão Antônio, Senhor. Deus, que está com problemas, Pai, de saúde, Senhor, problemas na coluna, Senhor. Deus, colocamos, Pai, ele nesse momento em Tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, toda a musculatura, Senhor, da coluna, Senhor, toda a vértebra, Deus, cada osso, Senhor. Deus, em nome de Jesus, revigora, Senhor, sua força, Deus. Restaura, ó Pai, a sua saúde. Derrama, Senhor, sobre ele, Pai, o Teu bálsamo, Senhor. Um bálsamo de cura, Senhor, um bálsamo de restauração. Deus, em nome de Jesus, colocamos, Pai, o pai do Luiz, Pai, o Antônio, Senhor, em Tuas mãos também, Senhor. Abençoa, Senhor, restaura, Senhor, a saúde dele, Senhor, fortalece, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, tudo é que é necessário à vida dele, Senhor. Deus, supre, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ele, Pai, restauração da saúde, ó Deus. Libertação, Pai, em nome de Jesus. Senhor, colocamos a Nicaula, Senhor, que está com trombose pulmonar. Pai querido, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda obstrução, Senhor, da circulação, Senhor. Deus, regulariza, Senhor, tudo, ó Deus, o seu sistema, Senhor, respiratório, circulatório, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, os seus órgãos, Pai. Deus, onde há doença, Senhor, que haja cura, Senhor. Deus, estende, ó Deus, a Tua mão, Senhor, para Nicaula, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos, Pai, a pastora Keila, Senhor. Deus, que irá fazer uma cirurgia, Senhor. Deus, abençoa, Pai, tudo, Senhor, que for feito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, guia os médicos, Pai, guia todas as coisas, ó Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, tudo, Senhor, tudo que esteja feito, Senhor, direcionado pelo Senhor, e seja com ela, esteja com o pastor Gork, Senhor, os fortalecendo, Senhor. Deus, nesse período, Pai, nessa recuperação, Senhor. Deus, em tudo, Senhor, esteja somente com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter hoje estrogonofe e geladinho. Antes de